a mais um vídeo no canal. Meu nome é Sabrina Ribeiro e sou historiadora, pesquisadora e professora de História. Antes de nós começarmos o vídeo, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no nosso canal Apaixonados por História e também a deixar a sua curtida, que ajudará no crescimento do canal. E com isso, nós estaremos valorizando a história do Brasil e contribuindo para um país mais culto e educado. Curta também a nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. Continuando. A Lei nº 2040, de 28 de setembro de 1871, ficou conhecida como Lei do Ventre Livre. Quem governava o Brasil nessa época era o imperador Dom Pedro II. Entretanto, quem assinou a Lei do Ventre Livre foi a princesa Isabel, que na ocasião estava como regente do império, pois Dom Pedro II estava em uma importante viagem. Essa lei decretou que todo filho ou filha de mulher escravizada, nascidos após a promulgação da lei, seriam considerados livres. Porém, essa liberdade seria realizada por etapas, e os senhores teriam a chance de explorar a mão de obra dos nascidos a partir dessa data. A Lei do Ventre Livre dizia também que seria criado um fundo para indenização aos senhores de escravos. Os filhos e filhas das mulheres escravizadas deveriam ser cuidados pelos senhores de escravos, que daria a liberdade da criança quando ela completasse 8 anos ou 21 anos, dependendo do caso. Vamos explicar. Se a liberdade fosse concedida aos 8 anos de idade, o Estado indenizaria o senhor de escravos, pagando-lhe a quantia de 600 mil réis, acrescidos de 6% de juros por ano. Caso a liberdade fosse concedida aos 21 anos, o senhor de escravos não seria indenizado. Dessa forma, a maioria dos senhores de escravos optou por permanecer com os filhos das escravas até a idade de 21 anos, pois a exploração da mão de obra deles era muito mais vantajosa. Ou seja, a Lei do Ventre Livre não era justa. Porém, essa lei trouxe bastante mudanças ao sistema escravagista da época. A partir dessa data, os escravizados deveriam ser matriculados, obrigando os senhores a registrarem todos os seus escravizados dentro do prazo de 1 ano. Caso o senhor não registrasse nesse período, o escravizado seria liberto. A criação dessa matrícula foi uma estratégia dos abolicionistas para lutar contra a escravidão, pois os advogados abolicionistas procuravam irregularidades nos registros de escravos. Quando encontravam, eles acionavam a justiça para que o escravo fosse liberto pela lei. Quer ver essa lei na íntegra? Então assista ao vídeo. Lei do Ventre Livre, Lei nº 2040, de 28 de setembro de 1871.